Estamos começando agora mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é pra lá de personalidade. É o nosso querido alagoano Aldo Rebelo, que já teve como presidente da UNE, já foi deputado federal em São Paulo, presidente da Câmara, ministro de várias pastas e está aqui para conversar um pouco com a gente da sua vida e das coisas do Brasil, das coisas da nossa terra. Aldo, prazerzaço estar com você, né? A gente bater bola um pouco aí, conversar um pouco sobre, saber mais de você, né? Eu nunca lhe perguntei isso, mas vou até começar perguntando. Você é alagoano? Claro que eu sei que é alagoano, mas aqui a gente tem uma forma de dizer que o cabo é alagoano mesmo, que você é alagoano de quatro costados, ou seja, os avós maternos e paternos são alagoanos, né? Já começa por aí. Então você é um alagoano de quatro costados. Eu acho que de 5 para lá, Eita, Paulo, porque os meus antepassados, os primeiros que chegaram por aqui, foi lá pelos 1700. A notícia de um rebelo que combateu na guerra contra os holandeses, chamado Francisco Rebelo, Rebelinho, que terá morrido em combate numa das refregas com os holandeses na Paraíba. Mas outras safras de rebelos vieram, eu também sou, por parte de mãe, Albuquerque, Almeida, tenho na família também Teixeira, Lima. Então são famílias de 400 anos no Brasil e pelo menos 300 anos entre Alagoas e Pernambuco. Muito bem. E falar um pouco da tua infância. A gente sempre começa nessa primeira parte do programa sabendo um pouco mais de como foi a tua vida, né? Você, porque é da Viçosa, geralmente se diz assim, da Viçosa, nunca de Viçosa. Não, né? da Viçosa e das Alagoas. Ah, isso. Então lá como é que foi a tua vida, estudo, professora, a primeira professora, aquela que o cara nunca esquece, né? Aquela que levou o Aldo para a carta de ABC. Você lembra, né? Tem histórias da família, você conta um pouco isso, lembra um pouco disso, dessa tua vivência lá na Viçosa? Lembro e lembro bem porque foi talvez o período mais marcante da minha vida, porque é o período da formação. Não digo da sua educação formal, mas da formação da sua personalidade, dos seus valores. Isso você forma na infância e na adolescência. E eu, graças a Deus, tive muita sorte. Fui alfabetizado numa escola rural, no interior lá da Viçosa, mas depois fui fazer o curso primário já na cidade e tive a sorte de ter mais do que professoras, né? Eu tive grandes mestras, mulheres que foram muito importantes na minha formação. Uma das minhas professoras, a professora Laurita Rodrigues de Moura, além das aulas lá do Colégio Monsenhor Machado, aos sábados ela nos levava para casa para ensinar canto, para ensaiar jogral, para oferecer aos alunos dela, do terceiro, do quarto ano primário, meninos de 9, 10 anos, né, uma outra parte da educação que a escola não podia oferecer. Ela oferecia em casa, né? Então tive a fortuna de ter excelentes professoras de história no ginásio, de geografia. No curso primário eu lembro de fazer redação sobre história do Brasil, história geral, em todas as efemérides, em todas as datas importantes. E, além do mais, me foi permitido, pela comunidade na qual eu vivia, um outro aprendizado também, ali no Rio Paraíba. Tem o cistosoma, mas todo mundo enfrentava essa parada. O futebol para mim foi uma escola importantíssima na minha infância. Por que razão? Porque o futebol te ensina duas coisas importantes na vida: aprender a ganhar e aprender a perder. E como eu tinha muita dificuldade, para usar aí o eufemismo, ou seja, como era grosso para jogar futebol, eu tinha que ser muito humilde.
tinha que aprender bastante, tinha que me aplicar mais do que os outros. Olhava para aqueles meninos com tanta facilidade com a bola, para driblar, para dar um passe. E o meu técnico dizia, olha, seu José, né? José Aldo, né? Seu José, o senhor aqui no campo só vai fazer o seguinte, o senhor vai receber a bola e vai passar para o primeiro companheiro que você achar. O resto, deixe que eles façam, tá certo? E eu, disciplinadamente, obedecia. Então, o futebol, na infância, ajudou a ter humildade, a reconhecer os limites e a fazer muito esforço para encontrar um lugar no time. Seu Zé Aldo, obviamente, já tinha mostrado, já tinha visto que você não... Bom, pega a bola e passe, né, meu filho? Pega a bola e passe logo. Passe logo para não atrapalhar o time. É verdade, é verdade. Mas, Aldo, e teu pai, qual era a profissão do teu pai? No interior sempre se é ou agricultor, ou vaqueiros, né? Ou os proprietários de terra, os aquioados, como diz a história, que são os donos da terra. Meu pai foi de tudo. Meu pai foi vaqueiro, gerente, numa fazenda do Teotônio Vilela. E na fazenda eu nasci, Fazenda Maria Lia. Eu nasci nessa fazenda, por ali fiquei um tempo, depois meu pai mudou para tomar conta de outra fazenda lá no Pilar, fazenda de Engenho Novo, que pertenceu ao ex-governador Afrânio Lages. Eu também morei nessa fazenda de Engenho Novo. Mas meu pai também foi dono de bar. O bar do Zé do Cavaquinho, na Viçosa. Trovador berrante? Antes de pertencer ao Zé do Cavaquinho, pertenceu ao meu pai. E meu pai depois foi comerciante, mas faleceu precocemente, né, um problema do coração. Depois de 8 meninos, minha mãe viúva com 27 anos de idade. Depois de ter 8 filhos, dos quais 6 se criaram, mas ela ainda arranjou mais menino para criar. Tem uma irmã. E normalmente as mulheres não eram preparadas para tocar as famílias, né? Então, um fato desse pega desprevenido, né? Mas criou todos eles, nos criou todos com muita boa orientação, né? Está aí com 82 anos, 81, 82 anos, e nós devemos também, todos os filhos, né, a essa mulher de coragem, de fibra, que nos ensinou, né, com afeto e, acima de tudo, com valores importantes para a vida. Então, a Viçosa, para mim, né, era uma cidade, né, que tinha a vida de aldeia, mas que, na verdade, tinha uma vocação cosmopolita, ou seja, nós vivíamos ligados com o mundo. Em 70... ou 71, acho que em 70, o Leon Hirschman foi filmar São Bernardo em Viçosa. Eu acho que eu estava no 3º ano do ginásio, né? Menino com 11 anos de idade, e para a filmagem foi para lá um elenco, né? Foi o Otton Bastos, foi o Mário Lago, foi a Isabel Ribeiro. Maravilhosa atriz. Entre outros. E o meu professor, que está vivo, professor Romildo, que era o professor de moral e cívica. Mas o que é que o professor Romildo fez? Construiu 5 ou 6 equipes e determinou que cada uma fosse entrevistar ou o diretor, o cineasta, o Leon Hirschman, ou os diretores, os atores do filme. E coube à minha equipe entrevistar a Isabel Ribeiro. Que maravilha. E eu, com 11 anos de idade, e uma equipe do ginásio lá de Assembleia, fomos entrevistar Isabel Ribeiro, que era a Madalena de São Bernardo, que estava sendo filmado em Viçosa. Estudar sempre, sempre, o medo das reprovações. A casa dos moradores lá embaixo também são úmidas e frias. Tristeza. Estive rezando por eles, por vocês todos. Rezando. Estive falando só. Então havia um grupo de professores que estimulava o interesse pela arte, pela cultura, nos mandava. Meu professor de português era um latinista, o padre Severiano Pires, de Jatobá, nos estimulava a ler de tudo,
a emprestar, pegar na biblioteca o São Bernardo, como eu peguei ainda no ginásio, a ler as enciclopédias, os livros da biblioteca do ginásio. Então, eu creio que essa orientação nos ajudou, a minha geração, a criar uma ambição e uma curiosidade pelo conhecimento do Brasil e do mundo. Curiosidade, algum vestígio de Graciliano pela cidade? Porque eu vou hoje a Viçosa, né? Quando eu vou na Viçosa ainda fica a interrogação de onde teria morado Graciliano, onde teria sido a loja, onde teria... Uns dizem que é aqui, outros mais dizem que é acolá. Então existe essa relação da cidade, ainda hoje existe com o Graciliano, mas na sua época se falava já do Graciliano. Era, né, mais se... viva, porque a minha avó estudou com o Graciliano. A minha avó era da mesma geração do Graciliano. O Graciliano saiu de Viçosa aos 18 anos já. É claro que já tinha vindo estudar em Maceió, mas a família continuava em Viçosa. O pai, Sebastião Ramos, foi prefeito de Viçosa no final do século XIX. Aí pelos 1890 ou qualquer coisa, o Sebastião Ramos foi prefeito de Viçosa. O Graciliano foi de Palmeira dos Índios, mas o pai foi prefeito de Viçosa. O poeta Sidney Vanderlei acabou de inventariar todos os lugares onde viveu e principalmente onde estudou o Graciliano Ramos. Ele reuniu informações do próprio livro Infância, que tem muita informação, porque a infância dele foi em Viçosa, então é muito rico em informações sobre Viçosa, e pegou de um livro também de um historiador viçosense, Eloy Sá, Eloy Loureiro de Sá, e Eloy descreve os casarões de Viçosa, e ali ele vai também fazendo as observações de onde estudou Graciliano. Como não havia a escola pública, eram iniciativas particulares, naturalmente o Graciliano passou por vários mestres, vários professores, vários preceptores em Viçosa, e o Sidney Vanderlei levantou essas informações. Eu sugeri que nós, quando ele publicar isso, fizéssemos um mapa desses lugares. Tem lá a casa, uma das casas onde ele morou, infelizmente, há 15 anos foi derrubada, né, foi oferecida, ninguém comprou, o proprietário mandou derrubar e fazer uma outra vila lá para aluguel, mas o sobrado, onde funcionava o armazém do pai, em cima a residência, continua de pé lá em Viçosa, e outros lugares que o Sidney Vanderlei conseguiu localizar com alguma precisão a partir das informações oferecidas pelo livro Infância e pelo livro do Eloy Sá. Então, primeiras leituras suas, você se lembra assim, aquela que lhe botou na mão e você disse, é isso, que coisa maravilhosa, aquele livro, no meu caso era o Tesouro da Juventude, né, que toda a família tinha, aquela coleção do Tesouro da Juventude. Você, algum livro que lhe chegou à mão, que lhe cativou, que você disse, pô, é por aí, que coisa bacana, que lhe emocionou, que lhe mexeu com você? Eu tinha acesso, por causa de um tio, que era padrinho, que tinha essa coleção, do Almanaque do Tico-Tico. O Almanaque do Tico-Tico era uma maravilha, porque reunia de curiosidades históricas, histórias em quadrinhos, geografia, literatura, ou seja, era um almanaque de conhecimentos gerais, e um almanaque voltado principalmente para a infância e para a juventude. A biblioteca tinha lá os livros do Graciliano, e como nós tínhamos essa familiaridade, começávamos por aí. A gente vai fazer um ligeiro intervalo aqui, como é sempre aqui na TV Assembleia, VaptVupt, e depois a gente volta conversando mais com Aldo Rebelo. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo?
ouvindo as pessoas, buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. é assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos voltando agora com personalidade, dando continuidade à nossa conversa com Aldo Rebelo. Aldo, a gente já fez aquele mapeamento da Viçosa, da velha Viçosa, né? Da sua infância, e agora vamos pegar o trem, né? E puxar ali, beirando o Paraíba, e vir bater aqui em Maceió. Como é que você fez como foi essa viagem sua, essa vinda para Maceió, né? Menino do interior, né? Numa cidade grande, mas menino do interior, chegar aqui e vir aportar aqui nas praias, no litoral, né? Como diz a história. Como é que foi essa experiência, essa sua vivência dessa fase da tua vida? Em Viçosa, eu ainda fiz o exame de admissão para estudar no Colégio Agrícola de Satuba, que chamava Colégio Agrícola Floriano Peixoto. Agora eu passo lá, tem uma placa, Instituto Federal de Alagoas. Com que autorização mudaram o nome do colégio? Era Colégio Agrícola Floriano Peixoto. O Marechal não merece essa desfeita. Os responsáveis por mudar o nome, que devolvam o nome do tradicional Colégio Agrícola Floriano Peixoto ao seu patrono antigo, verdadeiro e merecedor. Eu fiz o exame de admissão, fui aprovado no exame de admissão. Você ali fazia o ginásio e o técnico. Você passava 7 anos. Acabaram com isso. Eu acho que era uma dádiva para os meninos do interior, que muitas vezes não tinham o ginásio na sua cidade, juntar o ginásio com o técnico, na forma de internato, era uma coisa maravilhosa. O Brasil precisava de ter mais colégios técnicos em regime de internato, que juntasse o ensino fundamental com o ensino médio, que oferecesse às crianças esse regime de internato, com dormida, as 3 refeições, disciplina, porque tinha disciplina. 6 horas tinha que estar de pé e 10 horas tinha que estar na cama com a luz apagada. E tinha, naturalmente, que cumprir as tarefas do curso normal, e tinha também o aprendizado agrícola. E por aquele colégio passaram, no ano que eu fiz vestibular, os que vieram do colégio agrícola tiraram lugares importantes no vestibular. Aliás, o primeiro colocado naquele vestibular foi o ex-deputado Timóteo Correia, que tinha sido aluno do colégio agrícola. E tantos outros que eu encontrei lá. Teve aqui no nosso programa e falou sobre isso. Isso, né? Timóteo. A importância do colégio agrícola. Colégio agrícola. Então, hoje acabaram com o colégio agrícola e, principalmente, acabaram com a disciplina. Aquilo funcionava porque tinha disciplina, porque tinha hierarquia. E não precisava de ditadura, nunca vi ninguém ser espancado, ninguém ser violentado, ninguém ser maltratado, porque era uma coisa consciente. Nós sabíamos que para tirar o curso e para passar nas matérias, precisava ter disciplina, precisava cumprir aquela liturgia e aquele ritual. Mas eu voltei depois para Viçosa, terminei o ginásio em Viçosa, vim para fazer o 2º grau aqui em Maceió, e passei no vestibular do curso de Direito da Universidade Federal e fui para a residência universitária. E lá encontrei muitos amigos e, a partir da residência universitária, nós reiniciamos o processo de reconstrução do movimento estudantil. A residência universitária já era uma base, que eram muitos alunos do interior e alunas, porque tinha a residência universitária masculina, e o lar da Universitária Alagoana, que é hoje o Museu Theo Brandão. Aquela vista maravilhosa era oferecida
as moças, como a Lua, o lar da Universitária Alagoana. Ali nós começamos a formar a base e encontramos essa geração que reorganizou o movimento estudantil em Alagoas, uma geração vitoriosa, uma relação de pessoas preparadas, inteligentes, capazes, que hoje estão todos por aí, são jornalistas, engenheiros, advogados, professores, acadêmicos, médicos, e eu integrei essa geração que também para mim foi um aprendizado muito importante e muito grande na universidade e a vida na residência universitária e a reorganização do movimento estudantil. E essa geração, que também era uma geração que tinha uma grande ambição intelectual, uma curiosidade, uma geração cosmopolita no melhor sentido da palavra, intelectualmente avançada, comprometida com os interesses do Brasil, da população. E isso também foi para mim um aprendizado, porque no movimento estudantil você tem que fazer de tudo. Você tem que organizar as coisas, fazer um diretório acadêmico, fazer o teatro universitário como nós reconstruímos, fazer os festivais de música, fazer os jogos entre os estudantes, atividade de cultura, publicar jornais. Nós tínhamos uma página semanal no Jornal de Alagoas, que o Romero Vieira Belo, que era o editor, nos ajudou a publicar. Tínhamos o Boca do Estudante, e essa geração fazia de tudo. Falava, expunha, escrevia, organizava. Os presidentes do DCE, que foram pessoas brilhantes, como o Enio Lins, o Tomás Beltrão, o Maurício de Macedo, lideranças como a Thaís Normandi, era uma gente de muita qualidade, e de muito compromisso. Edberto Tizianelli, que foi o precursor. Edberto foi dos primeiros a estimular a reorganização do movimento estudantil. A propósito disso, você já faz e a gente vamos dar uma passada agora para uma etapa posterior, A gente agora fazendo analogia com a situação atual, várias causas, capturavam os estudantes e a juventude nessa época, e os intelectuais, causas grandes da sociedade, causas, digamos assim, macro, se pensava muito nas liberdades, se pensava como um conjunto de coisas, se pensava sobre a questão da mulher, sobre a questão do negro, sobre a questão do homossexual, se pensava sobre tudo isso numa perspectiva maior de transformação da sociedade. Como é que você via a sua visão naquele momento disso, dessas grandes causas que mobilizam os seres humanos, E a gente já pegando para hoje, trazendo para hoje, como é que você faz um paralelo de como essas causas eram discutidas e como elas são discutidas hoje, buscando um pouco a gente compreender um pouco como é que essas questões são tratadas em seus devidos tempos. A nossa agenda era a agenda dos interesses coletivos, dos interesses comuns, dos interesses gerais, dos interesses nacionais e dos interesses do mundo. Nós nos mobilizávamos em solidariedade à luta dos guerrilheiros da Nicarágua. Nós tínhamos sensibilidade com a luta do povo do Vietnã. Nós tínhamos sensibilidade com as causas do mundo e com as causas nacionais. A luta pela anistia, a luta pela Constituinte, a luta pelos direitos sociais. Essa era a nossa agenda, a agenda do interesse nacional e do interesse comum. Nós queríamos um país independente, nós queríamos um país socialmente mais justo e nós queríamos um país mais livre. Nós não podíamos, por exemplo, ouvir uma música do Chico Buarque ou do Geraldo Vandré dentro do diretório acadêmico. Que mundo é esse? Que país é esse? Como é que nós podíamos conceber uma coisa dessa? A censura absoluta, jornais confiscados, censores trabalhando na redação. E não me venham dizer que isso era porque era uma ameaça do comunismo, que isso não era verdadeiro, tá certo?
a luta contra a liberdade atingiu todo mundo. Juscelino foi caçado, Lacerda foi caçado, além dos que foram mortos, exilados. Então a nossa luta era contra isso. Hoje, essas causas gerais, coletivas e comuns foram substituídas por uma agenda dos indivíduos, dos interesses individuais, dos costumes, do comportamento. É como se a ideologia tivesse sido substituída pela biologia. Para nós, o interessante era unir todas as pessoas, independentemente da condição social, que tínhamos de várias condições sociais dentro da universidade, independentemente do gênero, da raça, da orientação sexual, era para reunir todo mundo, para conseguir objetivos que beneficiassem todos. Hoje, essa agenda da ideologia foi substituída por uma agenda da biologia. Hoje, não importa muito o que a pessoa pensa, importa muito a qual gênero, a qual raça e a qual orientação sexual ela pertence. E acho que isso é um processo de fragmentação das lutas, né? Você subtrai as energias da luta geral e da luta comum para empregá-las numa luta marcada por um corte ou biológico, que é a raça, ou que é o gênero, ou cultural, ou seja lá o que for, de outra orientação. Eu creio que isso foi uma imposição que veio de fora, isso veio da América, veio dos Estados Unidos. Talvez o mercado também tenha interesse nisso, em segmentar melhor as pessoas para dirigir a sua ação, né? E nós considerávamos que a luta em defesa da igualdade da mulher, a luta contra a discriminação racial e a luta contra o preconceito de orientação sexual, isso fazia parte da luta democrática em geral, que se ela avançasse, ela teria que ser uma luta de todos. A luta pela igualdade de direitos da mulher era uma luta nossa, de todos nós, que nós todos valorizávamos. A luta contra o preconceito era uma luta de todos nós. Mas hoje em dia isso foi sendo segmentado, foi sendo fragmentado e de uma forma até desorientada. Eu vi recentemente uma manifestação de mulheres que denunciava o Estado opressor. Eu vi a manifestação, aquele grito, né, o Estado opressor. Eu digo, isso é melodia, né, nos ouvidos do Paulo Guedes, né, porque isso ajuda a legitimar a demonização do Estado, a desarticulação do Estado. Ou seja, se o Estado é um opressor, de qualquer forma que ele seja golpeado, tá certo, pode ser celebrado como um triunfo da sociedade. Quando você tem um movimento de privatizações que atinge principalmente o Estado Nacional Brasileiro, né, essa desorientação alcança, inclusive, movimentos que se pretendem libertários e que passam a caracterizar o Estado como um demônio opressor e que naturalmente precisa ser, seja destruído, substituído, ou coisa que o valha. Bom, a gente vai fazer mais um intervalozinho rápido, daqui a pouco a gente prossegue com essa conversa com Aldo Rebelo. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos, então baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização
atualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltando agora com o Personalidade, entrevistando hoje Aldo Rebelo. Aldo, então a gente já fez o passeio pela Viçosa. Tem uma coisa lá atrás que a gente estava conversando em off aqui, né, da entrevista da Isabel. Você é um menino de quantos anos? Tem uns 11, 12 anos. 11, 12 anos. Quando parece que essa tem que sair na entrevista, a gente depois retoma a maçaranduba do tempo. Mas como é que foi essa tal entrevista que você falou lá no começo? É que o professor Romildo Monteiro, que hoje é juiz aposentado, ele não nos orientou sobre o que perguntar. E nós não combinamos na equipe o que perguntar. Quando chegou lá diante da Isabel Ribeiro, ninguém perguntou nada. Eu disse, então eu vou fazer a primeira pergunta. Olhei para a Isabel Ribeiro e disse, o que é que a senhora acha do sexo livre? Que era um tema discutido na época, né? O amor livre, 70, aquela coisa, do estoque. Aí você disse, eu vou perguntar o negócio. Por que razão ela olhou assim, entendeu? Como uma mãe que olha para um menino dizendo, o que é que você quer saber disso, menino? E passou para a próxima pergunta. Tá certo, é grande atriz, né? Infelizmente nos deixou, né? Mas morreu prematuramente. O desempenho dela... Fantástico. Em São Bernardo, é uma maravilha. Fantástico. Claro que estava diante de um monstro sagrado, que é Otton Bastos. Claro. Né? Mas ela teve um belo desempenho ali. Maravilhoso, maravilhoso. E o Graciliano escreve sobre... Me mudei para Viçosa, onde conheci Paulo Honório. Quer dizer, o personagem existiu na realidade, né? Ele fez em cima de um personagem existente. Claro que floreando, botando a ficção. Mas existiu. Todos nós sabemos quem era o Paulo Honório na Viçosa. É como o Angústia, né? Dizem que os personagens do Graciliano, normalmente, eles existiam. Né? Floreados ali, mas existiam. Bom, mas vamos falar em pau de jangada, que é pau que boia. Como a gente diz, pegamos o curso da política e da discussão política. Né? Hoje discutir um pouco o Brasil atual. Não é? Esse processo que o Brasil mergulhou, um processo que veio através legítimo, de certa forma, porque foi através do voto, através das eleições, que culminou com a eleição do atual presidente e uma reorientação na política do país, uma reorientação nos rumos do país, não é? Uma orientação diferente, não sei se reorientação. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo o Brasil hoje, essas questões, a gente vai aqui decupar algumas questões, como, por exemplo, a questão da Amazônia, que é muito a questão, né, que é muito colocada, a questão do nacionalismo, que é muito colocada, da entrega das empresas nacionais ao capital estrangeiro. Então, que você desse uma pincelada nesse quadro. Como é que você está vendo esse quadro que o Brasil está vivendo hoje, essa página que o Brasil está vivendo, né? E que depois a gente vai partir para os finalmente, como diz. Mas inicialmente, como é que você vê essa situação? Qual é a sua opinião sobre essas questões fundamentais que o país está atravessando hoje? Tomemos as eleições, né? O Brasil é um país democrático, tem eleições para presidente de 4 em 4 anos. E as eleições lembram um conto do Machado de Assis, chamado A Mulher de Preto. Um sujeito lá, um personagem, se apaixona por uma moça lá. E isso no século XIX, o processo de aproximação da moça, até que consegue fazer o encontro onde ia declarar o amor completamente absorvido pela paixão, já tinha informado aos amigos, achava que era correspondido e foi ter esse encontro com a moça. E quando chegou, antes que pudesse pedi-la em casamento, a moça declarou saber que ele tinha um amigo muito íntimo, que era da absoluta confiança dele, e que ela era apaixonada por esse amigo e queria que ele fizesse chegar ao amigo essa notícia. E ele, triste e decepcionado, faz a seguinte reflexão:
o mesmo episódio pode dar origem à tua felicidade ou à tua desgraça. As eleições no Brasil, as últimas principalmente, funcionaram assim, né? Ou seja, desse episódio nasceu uma coisa muito ruim para o país, entendeu? Uma desorientação completa. Agora mesmo nós ameaçamos não comparecer à posse do presidente da Argentina. Declaramos uma paixão unilateral pelos Estados Unidos, pelo governo e pelo presidente Trump, e só temos colhido vexames, fracassos, derrotas, numa relação que não é correspondida. Ameaçamos a China, vociferamos contra a China, é o aliado que o governo tem encontrado para enfrentar as dificuldades que são grandes no país. Então nós vivemos um processo de desorientação muito grande, uma agenda que é centrada nas coisas secundárias, nos costumes. Infelizmente, parte da esquerda alimenta essa agenda também, né? Enquanto isso, o governo vai passando o seu processo de destruição econômica, de venda. Agora querem vender empresas como a Eletrobras. Quantas usinas hidrelétricas amortizadas, pagas pelo dinheiro público, querem vender tudo isso por uma bagatela de 12 bilhões de reais. Só uma de Furnas, uma usina de São Simão, foi arrematada como concessão por esse valor. Então o Brasil vive uma situação muito difícil, né? Uma política externa que nega a nossa tradição, a nossa história, de um país mediador, um país que tem posições, mas que compõe num cenário internacional muito difícil. Internamente, eu nunca vi no Brasil recente, né, tanta miséria. Né? Eu moro em São Paulo, ali bem pertinho da Avenida Paulista. Você sai ali para ir numa livraria, para ir numa banca, você encontra as marquises tomadas por famílias que acabaram de perder a casa, porque você sabe, porque a família está ali com móveis, com geladeira, com cadeira, as crianças brincando. Não é o morador de rua antigo que já se desfez de todo esse patrimônio e de todos esses bens. São famílias que acabaram de perder o emprego. Aqui em Maceió, eu vi uma notícia, certa vez, de famílias procurando lenha para queimar porque não tem o dinheiro do botijão de gás. 12 ou 13 milhões de desempregados, né? O país continua se desindustrializando, é uma situação muito difícil. E o governo responde como? Com uma política econômica de 30 anos atrás. Essa política econômica que está sendo negada pelo mundo inteiro, ultraliberal, de privatizações, de privilegiar o capital financeiro. Essa é a política econômica que está sendo praticada no Brasil. Tá certo? Mesmo com comemoram avanços agora, exato, né? Comemoram... Celebram que isso está dando certo. Não tem chance de dar certo por esse caminho. Mas o presidente da República entregou a economia, que ele chama de posto Ipiranga, é uma pessoa da absoluta confiança dele, que é o Paulo Guedes, que não tem noção do que é o Brasil. É um economista da zona sul do Rio de Janeiro, do setor financeiro do Rio de Janeiro. Não é nem da economia de São Paulo, que é uma economia mais produtiva, uma economia ligada à atividade real do país. Então, eu acho que a chance disso dar certo é muito pequena. E um governo politicamente muito atrapalhado. É tão atrapalhado que os concorrentes já se puseram em campo. Já é candidato à sucessão do Bolsonaro o Rodrigo Maia, o Huck, o Dória, o Witzel, o Moro, o Mourão, só para contar os mais conhecidos. 6. Da própria base aliada a alguns deles, né? 6 candidatos que integraram, naturalmente, o esforço de eleição do Bolsonaro. Esse pessoal todo não votou em Haddad, votou no Bolsonaro. Mas sente que a situação é difícil e todos eles já se lançam para uma sucessão de um presidente que nem concluiu o seu primeiro ano de mandato. Aldo, no mundo em que pesa muitas questões econômicas, né? Que a questão também de você procurar o nacionalismo nisso. Qual o papel do nacionalismo nisso? Porque o nacionalismo eu acho que é um pouco diferente hoje. Estão em jogo questões muito maiores. A gente vê agora o Trump, as questões de comércio, elas passam a ter elas passam a ter um peso grande. O Trump, por exemplo, taxou
vai taxar aço argentino e brasileiro. Isso começa a ter um peso grande. No mundo globalizado ia para uma reta, mas agora as questões nacionais estão implicando nas questões comerciais. Isso tem sido a verdadeira guerra comercial. Como é que você vê essa questão aí e para onde vai, para onde o nacionalista vai agora? O nacionalismo no sentido talvez antigo, que a gente falava do nacionalismo, um cara que defendia as fronteiras, né, que defendia os interesses nacionais, o petróleo é nosso. Esse nacionalismo, ele tem espaço nesse mundo que caminha dessa forma hoje, caminha numa forma contrária das disputas comerciais acirradas, disputas tecnológicas também acirradas. Esse nacionalismo encontra a guarida, há que se encontrar, nós nacionalistas, já estou me colocando no meio, como nos postarmos, né? Como o nacionalista se posta nesse mundo atual? Qual a perspectiva dele de nacionalismo? Uma universidade americana, inclusive, com pesquisadores brasileiros, uma delas uma economista conhecida, Mônica de Bolle, acabou de concluir uma pesquisa e ela, inclusive, usa essa frase. Ela diz: o confronto de hoje e de amanhã não é entre o capitalismo e o socialismo, é entre o capitalismo e o nacionalismo. E isso é exacerbado por quê? Pelo confronto de duas grandes nações, de dois grandes interesses nacionais. Pouco importa o sistema, são dois grandes interesses nacionais em disputa. O americano, que é o hegemônico no mundo, desde quando superou a Inglaterra como a potência dominante, e o nacionalismo emergente da China, que também não é inventado, ele é objetivo, ele é fruto do desenvolvimento chinês, ele é fruto da tecnologia chinesa, ele é fruto dos 10 maiores bancos do mundo, amigo Paulo. 5 são chineses. E sabe quais? Os 5 maiores. Os 5 primeiros bancos do mundo são chineses. Dos 10 maiores, os 5 maiores são chineses. Quem tem capital para emprestar? Quem tem capital para investir? Quem tem tecnologia 5G? Quem está na frente disso? A China. Então isso cria um confronto. Esse confronto faz com que essas duas potências econômicas, militares, científicas, tecnológicas, de inovação, diplomáticas e culturais, considere os seus interesses como prioritários em relação aos interesses do resto do mundo. Para nós, só resta essa alternativa. Há um ensaio do grande Pontes de Miranda, no aniversário da Constituinte de 1891. Né? Ele diz o seguinte: há dois nacionalismos. O nacionalismo dos países fortes, que é agressivo, é dominante, e o nacionalismo das nações frágeis, que é defensivo, é democrático, é pela sobrevivência. Esse é o nosso nacionalismo. Isso não é uma escolha, isso é um destino, isso é uma necessidade. Ou sobrevivemos com a plataforma dos interesses nacionais, ou vamos nos tribalizar, entendeu? Vamos voltar a ser os aborígenes à disposição do colonizador que queira aqui implantar a sua dominação. É isso aí, a gente vai fazer mais um intervalo e depois volta para os finalmente com Aldo Rebelo. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele.
voltando aqui com o nosso querido Aldo Rebelo para a gente ir para os finalmente agora da nossa entrevista. Aldo, a gente pintou o quadro, falou da questão nacional, né? E aí agora vem a pergunta que não quer calar, né? A chance para o Brasil, né? A como a gente sair dessa situação, a como a gente reverter esse quadro, que caminhos, claro que ninguém é mãe de Ná aqui, mas que caminhos a gente deve começar, porque a gente falou da guerra tecnológica, né? A gente falava aqui em off de como isso é custoso, né? Como é custoso investir nisso, né? Alguns dizem que a gente já teria perdido, né? uma caminhada grande, né? Nesse sentido, que a gente estaria muito atrasado nesse sentido. Então, o que é que sobra ao Brasil? Aqueles progressistas, aqueles que querem um Brasil melhor, aqueles que discutem um Brasil melhor, que apostam num Brasil melhor, o que é que resta a esses? O que devemos construir agora para que o país retome o rumo ou vá para um rumo que nos interesse ao povo, interesse aos brasileiros? Nós temos dois caminhos. No primeiro caminho, na primeira alternativa, nós seremos, muito brevemente, 30, 40 anos, a quinta economia do mundo. Nós vamos superar a Alemanha, nós vamos superar o Japão, acho que já superamos ou estamos superando a Inglaterra, a Itália. Nós ficaremos atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia, e aí seremos a quinta economia. Isso as melhores consultorias do mundo projetam para o Brasil, pela massa crítica que nós temos, pela fronteira agrícola, pela fronteira mineral, pelas terras raras, pela capacidade já instalada das nossas universidades, pela base física que nós temos. Tudo isso conduz pela população, ou seja, é um destino do Brasil ser a quinta economia do mundo. Agora nós podemos ser a quinta economia absolutamente irrelevante. Um país desenvolvido, socialmente equilibrado, mas sem ter nenhum peso geopolítico. Não será uma potência científica e tecnológica. Dependente, né? Será dependente científica e tecnologicamente, com baixa capacidade de inovação e, como defesa, também um país irrelevante. Nós podemos cursar um outro caminho, de sermos a quinta economia do mundo, com relevância científica, com relevância tecnológica, com grande capacidade de inovação e, militarmente, um país compatível com os nossos desafios. Defesa, eu sempre dizia lá no Ministério, é escolha e destino. Destino é o quê? Você não escolhe ter 17 mil quilômetros de fronteira. Você não escolhe ter 4,5 milhões de águas jurisdicionais no mar. Você não escolhe ter 7.500 quilômetros de litoral. Você não escolhe ter 210 milhões de habitantes. Você não escolhe ter a 7ª, 8ª economia do mundo. São responsabilidades que exigem de nós, em matéria de defesa, uma defesa compatível com essa dimensão, com esse tamanho, com esses desafios. Nós podemos ser a quinta economia do mundo com essa relevância. Nós podemos ser? Claro que podemos ser. Um país que fabrica satélites, um país que é um dos 5 do mundo que fabrica aviões, que domina essa tecnologia plenamente, um país que domina plenamente o ciclo do átomo. Nós temos urânio, nós enriquecemos o urânio e nós usamos o urânio, usamos para a eletricidade, usamos para medicamento e usamos para o combustível do nosso reator nuclear para o submarino, que isso já está desenvolvido. Nós somos o 2º país do mundo em patentes na área da agricultura, à frente dos Estados Unidos. Primeiro a China, olha o que é a China. Primeiro, supera o Brasil em patentes para a agricultura. Segundo o Brasil, terceiro os Estados Unidos. Estatística, não sei se tem uma mais recente, mas a última que eu me lembro é essa. Nós temos um sistema universitário, pedi para a professora Mariana Mazzucato, quando eu era ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, fazer um diagnóstico dos nossos centros de pesquisa. Ela fez um diagnóstico positivo, dizendo que, olha, o Brasil tem uma estrutura já meio envelhecida, precisando ser renovada,
mas tem institutos de boa qualidade. Agora sucateada, né? Em processo de sucateamento, mas o nosso Instituto de Matemática Pura e Aplicada é um dos 5 melhores do mundo, com grandes méritos, com grandes virtudes. Então, nós podemos ter a opção de, em torno do desenvolvimento do país, do desenvolvimento econômico, fui fazer um debate lá no Instituto do General Vilas Boas, né, sobre o projeto nacional. Aí um general que estava lá disse, não, tem que ter indústria de defesa. Eu digo, não tem indústria de defesa se não tiver indústria nacional. Não tem indústria nacional sem ciência nacional, sem tecnologia nacional, sem inovação nacional. A indústria de defesa não é tirada do nada, a indústria de defesa é tirada da indústria nacional, da tecnologia nacional, da capacidade nacional. Da pesquisa. Da pesquisa. Vamos para a Amazônia. Nós temos a Amazônia um patrimônio invejado. Tem muita ambição de gente do mundo inteiro na Amazônia. Aquelas 3 Guianas que estão ali, a francesa, a inglesa e a holandesa, são remanescentes das ambições dos impérios coloniais na bacia amazônica. Agora, nós usamos do nosso conhecimento para desenvolver a Amazônia, naquilo que ela pode oferecer de biotecnologia. Não usamos, entendeu? Não usamos o que nós podemos, e não só nós, podíamos até nos associar às outras universidades do mundo inteiro para fazer isso. A Amazônia permanece lá abandonada. Quando tem uma confusão, se usa como pretexto, como foi o caso do incêndio, não é que não tenha acontecido, aconteceu, mas aquilo acontece periodicamente. E o do Brasil não foi o mais grave. Teve incêndio mais grave na África, na Rússia, não sei por onde, nos Estados Unidos recentemente, mas o pessoal usa isso para atacar as fragilidades do atual governo, mas também para fragilizar o Brasil. O Brasil caminha nessa direção, né, que você tá, mas aí a gente falou do nacionalismo, eu vou falar de outras fronteiras, que agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha para a gente dar uma concluída nisso aqui, na nossa conversa de hoje. As fronteiras culturais, né? O Brasil tem sido, esse governo tem atacado sobremaneira a cultura no Brasil, né, como se fosse responsável por todas as mazelas, os trabalhadores da cultura, a criação no Brasil tem sido atacada como um inimigo principal, até estão dando uma dimensão que ela nem possui, como diz a história. O que é que você acha dessas fronteiras culturais, da importância dessas fronteiras culturais e da gente preservar, né, a cultura brasileira como fronteira mesmo do país, como a última fronteira do país? Eu acho, Paulo, que por mais que seja uma coisa absolutamente inaceitável o que esse governo faz com a cultura, esse ministro da Educação, eu fui presidente da UNE durante o regime militar. Você podia ser contra a política educacional do governo, mas havia ministros da educação respeitáveis. Quem pode dizer que o ministro Eduardo Portela não era um ministro respeitável? Quem pode dizer que a Esté Figueiredo Ferraz não era uma ministra respeitável? Mesmo o general Rúbero de Viga era muito cuidadoso. Quando criticou a UNE, comparou a UNE à Carolina, do Chico Buarque, que o tempo passou na janela, a Carolina não viu. Eu, como presidente, respondi com a frase lá do Nel Rosa, palpite infeliz, e ficou nisso. Agora, com esse ministro que está aí, que não tem limite para nada, não tem nenhuma decência na forma como se manifesta, desse pessoal da cultura, se negar a assinar o prêmio do Chico Buarque de Holanda, que coisa é essa? Agora, eu acho que colocar a responsabilidade da crise no Bolsonaro também não vai resolver o nosso problema. O Bolsonaro começou agora, mas a cultura brasileira passa por um processo de crise, de criação. Alguém pode dizer, não, mas isso é saudosismo, porque quando eu me conheci de gente, eram os festivais da canção, era o tropicalismo, era a bossa nova, as revelações eram Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Tom Zé, a Elis Regina, a Maria Bethânia, a Gal Costa. Pelo amor de Deus, entendeu? Comparar com hoje, o que é que nós temos? Né? A regressão estética, o que nós produzimos. E era um governo militar, mesmo no regime militar, a criatividade da nossa cultura expressava uma ambição
civilizatória, uma ambição do país, uma ambição da sociedade. Nós tínhamos esses intérpretes, essa juventude que criava na música, no teatro, o Vianinha, o Paulo Pontes. Sinceramente, né? Eu, comparando com hoje, né, o que nós vemos, o que é a expressão da música, que se pode chamar de música popular no Brasil, com todo respeito, entendeu? Não é aqui um julgamento das pessoas. Ou seja, esteticamente, né, o país parece que não conseguiu dar um passo adiante, né? Eu não posso falar da literatura, porque acompanho pouco de perto, né? Prefiro reler os antigos, mesmo no cinema. Vou vendo cada vez mais o Glauber Rocha, o cinema novo. Agora passei lá na Bahia, né, para visitar as duas cidades, onde ele filmou lá o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né, o local onde foi filmado aquilo, né, o esforço, o talento do Glauber Rocha. O que é que nós temos hoje? Com muito melhores condições. O Glauber Rocha fazia aquilo sem nada, sem dinheiro, sem apoio. Hoje nós temos muito mais recursos para produzir coisas, eu acho, muito aquém. Então, eu creio que isso está ligado à questão nacional. Se você não tiver uma ambição de país, de nação, de povo, que seja o reflexo estético e criativo da nacionalidade, eu acho que dá nisso, entendeu? Ou seja, é a estética do identitarismo, a estética do multiculturalismo, que eu acho, sinceramente, muito pobre. Aldo, a gente está encerrando aqui, te agradecer muito, mas eu queria que você terminasse. Eu vi uma palestra sua em que você falava desse ambiente de caos que a gente vive, mas que de um certo derrotismo por parte de muita gente, né, de não ter onde se segurar e dizer que nós estamos mergulhando para o abismo, que está tudo ruim, nada presta, e você buscava uma eleição sua em que uma discussão com o Ariano Suassuna sobre... Eu achei muito interessante aquilo, daqueles que falam que está tudo perdido. Eu queria que a gente terminasse essa entrevista, se é que é possível, além dos seus até logos, né, que a gente contasse um pouco essa passagem sua, que eu acho que é muito simbólica para o Brasil de hoje, né? Muito simbólico esse ensinamento. Eu não posso terminar uma conversa com você com pessimismo, com descrença, porque essa não é a minha natureza. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito no povo brasileiro. Essa história foi em uma das minhas eleições que o Ariano Suassuna foi lá me prestigiar com Eduardo Campos, e eu combinei com o Mercadante, que era o candidato a governador, que nós apoiávamos, dele encerrar. Eu falava, o Mercadante, o candidato a governador, falava e o Ariano encerrava. E o Mercadante falou muito de números negativos, de coisas que estavam acontecendo no país, em São Paulo. E o Ariano, quando tomou a palavra, disse: olha, não sei nem porque é que Aldo me chamou aqui, que eu não ganho a eleição nem em Taperoá há mais de 70 anos que eu não ganho eleição. Eu não tenho eleitor em São Paulo, mas Aldo insistiu que eu viesse, mas depois de ouvir essa conversa do Mercadante, se eu soubesse que era assim, eu não tinha saído nem de casa. Se eu soubesse que o Brasil estava assim, eu não saía nem de casa. Mas, Paulo, tem um ensaísta mexicano, chamado Alfonso Regis, que foi embaixador nos anos 30 do México no Brasil, que ele tem um ensaio que ele diz o seguinte: ninguém pode olhar a conjuntura, os acontecimentos, como um marujo que olha para o casco do navio. Se ele olha para o casco do navio, no meio da tempestade, ele se embriaga, ele fica mareado. O marujo tem que olhar na linha do horizonte, tem que olhar na proa do navio. Aí ele se orienta e tira o navio da tempestade. Nós, como marinheiros dessa navegação patriótica, não podemos ficar olhando para o casco do navio, não. Se olhar para o casco do navio, você vai se marear, você vai se embriagar. Tem que olhar na linha do horizonte.
E se olhar na linha do horizonte, o Brasil tem perspectiva, o Brasil tem saída. O Brasil enfrentou crises muito piores do que essa. Durante a regência tivemos 4 guerras civis simultâneas no Brasil, o Rio Grande do Sul, a Bahia, Maranhão e o Pará. Nós saímos, preservamos a unidade e a integridade do país, fizemos a República, fizemos 30, industrializamos, organizamos a legislação social, e o país está aí, com todos os problemas, com todas as dificuldades, passando por um momento de desorientação que deu nesse governo, que é um governo desorientado, mas isso passa, tá certo? Passa. Ou seja, o Brasil vai retomar, sim, o seu rumo do crescimento, do equilíbrio social e da democracia. Muito bem. Com esse espírito que a gente encerra esse Personalidade de hoje. O Brasil tem jeito, vamos retomar o rumo, disse aqui o nosso querido Aldo Rebelo.